O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o tornou inelegível por 8 anos. A ministra Carmen Lúcia deu o voto decisivo. Com a confirmação dessa condenação, Bolsonaro ficará fora das eleições até o ano de 2030. O placar final foi de 5 votos a 2 pela condenação. Para entendermos melhor as implicações dessa decisão, nós vamos conversar agora ao vivo com a Carol Curimbaba, que vai nos trazer uma análise política dessa condenação. Carol, boa noite. Eu começo perguntando o seguinte: ao receber a notícia, o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu dizendo que, diferente do presidente Lula, que foi condenado por corrupção, ele está sendo vítima de perseguição política. Na sua avaliação, o que está acontecendo com Jair Bolsonaro? Boa noite, Carol. Boa noite, irmão Diego. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Um prazer falar aqui com vocês. Na realidade, Bolsonaro está se preparando agora para como ele vai enfrentar estrategicamente esses próximos meses e anos. Né? Assim como Lula também, quando foi condenado e foi preso, ele assumiu uma postura de não desistir das eleições, né? Ele nunca criou um sucessor, não apoiou outra pessoa, porque ele acreditava que voltaria, tanto acreditou que conseguiu, fez e voltou. E Bolsonaro está assumindo essa mesma estratégia, então muito provavelmente ele não deva ser um cabo eleitoral já muito declarado assim de ninguém, porque ele tem esperança sim de conseguir reaver esse processo, apesar de ser um pouco difícil, né? Porque ele pode sim recorrer no próprio TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ao qual ele foi condenado hoje, ou até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, só que muito provavelmente não vai conseguir reaver esse processo, mas ele tem que manter essa posição de que realmente foi vítima de um sistema e, na verdade, uma estratégia política, né? E muito provavelmente não vai assumir nenhum posicionamento mais direto de apoiar alguém agora, já tão antes da campanha das eleições de 2026. Muito bem, então para quem está em casa entender, porque essas são as consequências políticas, é muito importante entender esse posicionamento que o ex-presidente vai adotar agora, e essa comparação com o caso do presidente Lula acho que foi muito, ajuda muito o espectador a entender o que vai acontecer. Mas ele foi condenado por quê? Alguém deve estar entendendo. Por que Bolsonaro foi condenado e ficou inelegível? Olha, irmão, o TSE julgou que Bolsonaro usou indevidamente o cargo e a estrutura administrativa da presidência da República para fazer campanha. Lembram naquela reunião com os embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada? Então, foi justamente o TSE falou, não, Bolsonaro não está usando de forma correta o seu cargo, né? Ele está fazendo campanha eleitoral antecipada e inflamando seus apoiadores contra a justiça eleitoral, né? É sabido que Bolsonaro sempre falou das suas dúvidas que ele tinha sobre como o nosso processo eleitoral era desenvolvido, que não era possível de saber se as urnas eram confiáveis ou não. E o Tribunal Superior Eleitoral, que julga os casos relativos à eleição, julgou que, na verdade, esses atos de Bolsonaro, especificamente nessa ação movida pelo PDT, é importante falar que essa é uma ação movida pelo partido PDT, o partido conhecido aí por Ciro Gomes, acusou justamente que Bolsonaro estava fazendo uma campanha antecipada, né, que foi no ano passado, e estava também inflamando seus apoiadores. E a ação de Bolsonaro, usando o seu cargo político, impactou, de certa forma, nas eleições. Essa foi a acusação que foi aceita hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eu quero seguir na comparação com a situação do presidente Lula quando foi condenado na Operação Lava Jato. Quando da condenação, que foi confirmada em outras instâncias, houve uma repercussão na sociedade. Nós lembramos, inclusive, do dia da prisão do presidente Lula, como foi. Como você avalia, nessa semana, mas especialmente nas últimas horas, a repercussão dessa decisão do TSE em relação ao Bolsonaro na sociedade? Haverá uma comoção? Como que você sentiu nessas horas ou no movimento dessa semana?
Olha, irmã, eu acredito que, assim, logo que acontece, né, a primeira reação mesmo é de indignação, principalmente daquela parte da sociedade que se declara extremamente bolsonarista, né, que na última pesquisa que se deu, cerca de 25% é aquele eleitorado cativo, que também é uma quantidade similar ao Lula, né, ao petismo. Muito provavelmente essa parcela vai ficar muito indignada agora no início. Não acredito que teremos movimentos mais drásticos nas ruas, até porque Bolsonaro não é de interesse do Bolsonaro mover algo tão agressivo assim para ir contra, né? Até porque se ele tiver que recorrer, ele tem que recorrer na própria justiça. Então, nesse primeiro momento mais de indignação, mas eu sinto já um movimento, irmão, das pessoas buscando quem será o nosso novo líder, né? O Brasil tem essa carência de ter alguém, uma figura única que possa nos suportar. E a direita já está se movimentando. Quem será esse novo líder? Temos alguns nomes aí, por exemplo, Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo, Zema, que é o governador de Minas Gerais, a própria ex-ministra Tereza Cristina está sendo ventilada agora. Então, são alguns nomes que estão saindo aí, e até o próprio Caiado também é outra pessoa que estão ventilando. Então, são nomes que estão vindo, porque assim, não podemos ficar sem uma liderança. Isso é o que pensa o eleitorado, que está ficando órfão agora de Bolsonaro. Tem opções, mas com certeza, para qualquer um deles, o apoio de Bolsonaro será muito importante. Vamos ver como ele vai agir nos próximos anos, se vai decidir apoiar alguém, lembrando que Lula não fez isso, ou não. Carol Curimbaba, cientista política, muito obrigado por sua participação. Uma boa noite. Eu agradeço. Boa noite a todos.